Olá, sejam muito bem-vindos no canal Reclame Já, o canal do consumidor. Para não perder nenhuma informação dos seus direitos em relação ao direito da saúde, mantenham-se informados através do canal Reclame Já. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma informação. Eu e o Lucas estamos aqui na bancada de Direito da Saúde para informar vocês sobre tudo sobre plano de saúde, todas as ações mais recorrentes de que hoje o consumidor está, né, Lucas? Muito bom, Patrícia. Inclusive, eu gostaria de ressaltar que hoje nós abrimos lá nas redes sociais uma caixinha de perguntas para que você aí possa participar conosco. Acesse o Instagram, @lucastaveira com 2 U's e faça a sua pergunta. Hoje nós estamos com um tema aqui, inclusive com grandes convidados, né, Patrícia? É verdade. Tema sobre direito de saúde e o impacto dele com relação a temas recorrentes no judiciário. Hoje nós estamos aqui na presença do Gediael Santos, advogado especialista em Direito Público e Gestão Pública e, não menos que isso, presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Goiás. Seja bem-vindo, Gediael. Obrigado, doutor Lucas, doutora Patrícia, obrigado. Eu não deixei a formalidade de lado, vocês viram aqui, né? E já falo da minha imensa alegria estar participando. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então eu estou muito feliz. E quero parabenizar também o doutor Helder pela brilhante iniciativa, que é estar aqui informando o consumidor. Muito obrigado. Excelente, Gediael. Hoje nós abordaremos um tema aqui que inclusive fez parte lá no seu Instagram de um tema ali que você ministrou num curso da ESA, né? No @gediaelsantos1. Você postou ali um corte de uma palavra que você deu ali, um curso que você fez ali na ESA a respeito do direito das pessoas com transtorno do aspecto autista. A gente vai fazer perguntas para você mais adiante sobre isso, mas é legal saber que você está por dentro do assunto e está aqui conosco participando. Passo a palavra agora para o Dr. Wendy Jus Amorim, advogado especialista em Direito de Saúde. Dr. Wendy Jus, seja bem-vindo. Obrigado, doutor Lucas. Obrigado, doutora Patrícia. É uma alegria estar aqui, principalmente por esse trabalho, que é de informar os consumidores. A gente vê hoje que os planos de saúde, eles fazem uma movimentação muito forte de investimento para orientar o judiciário contra o consumidor. E a gente precisa, como advogado dos consumidores, fazer essa mesma frente para orientar os consumidores nas questões contra o plano de saúde. Então, agradeço a oportunidade de poder colaborar nessa orientação dos consumidores. Excelente, Dr. Wendy Jus, que também lá no @wendyjus, com W, ele fala um pouco sobre contratos, né? Fez um corte ali excelente, repassando ao consumidor os direitos e deveres que ele tem dentro de um contrato. Vale a pena ir lá e conferir. Volto aqui agora para a brilhante Patrícia Dantas, minha companheira aqui de apresentação. Patrícia, fala um pouco mais sobre o tema que nós vamos discutir e inicia com alguma pergunta para os nossos convidados. Bom, vamos lá, gente. O nosso tema é justamente para manter informado o consumidor que utiliza o plano de saúde, né, ou o SUS também. A gente sabe que a saúde é um direito fundamental, mas ela enfrenta ainda muitos desafios, e principalmente dentro desses 3 temas que nós vamos trazer hoje para vocês, que são os temas mais recorrentes que o judiciário trabalha hoje, né? Que o judiciário, na verdade, enfrenta hoje, que é o autismo, o transtorno do espectro autista, a questão dos reajustes abusivos dos planos de saúde e os cancelamentos indevidos. Então, para começar com os nossos entrevistados, eu vou pedir que o Dr. Gediael fale para a gente um pouco sobre como é que as famílias enfrentam essa questão, esses desafios, né, de seus filhos, de seus parentes, familiares, que através do judiciário precisam desse apoio quando a gente fala de transtorno do espectro autista. Então, Patrícia, fala desse tema, judicialização da saúde, é um tema muito espinhoso para a justiça brasileira, né, doutor Wendy? Nós temos aí um aumento de 50%, se a gente for comparar aí os últimos anos, dados do CNJ, o quanto que aumentou as ações na justiça em termos de saúde. E se a gente for olhar, então, especialmente após o período pandêmico, isso se intensificou mais ainda, porque as pessoas também passaram a contratar mais planos de saúde.
E no autismo não é diferente, um tema absolutamente recorrente. Mas antes de eu falar sobre o direito do autista, eu gosto sempre de trazer um contexto do sistema em geral. Primeiro, eu preciso conceituar o que é autismo e eu preciso trazer dados sobre autismo. Então lá, autismo o que é? É um transtorno do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento que vai afetar a fala, comunicação e interação social. Vai ser aquela criança que não fala, tem nada de fala, ou pouca fala, ou ela fala uma fala repetida, uma fala disfuncional. Ela vai ter problemas na socialização, ela não gosta de se interagir com outras pessoas, prefere o isolamento, prefere objetos ao invés de relacionar com outras crianças. Ela vai ter um distúrbio da questão sensorial, né? Questão de sons, ruídos, né? Texturas. Então ela vai apresentar uma série de déficits que vai ser enquadrado nesse CID, que é o CID-F84. Agora nós atualizamos isso, né? Um Código de Internação de Doenças para o CID-11. Mas, enfim, vai ser catalogado. O diagnóstico, ele é comportamental, né? Existem testes específicos que vão dar esse diagnóstico e pode ser feito por qualquer médico. Não precisa ser um neurologista, um neuropediatra, desde que seja um médico que entenda de autismo. Então ela vai apresentar esses déficits, esses comportamentos, essas restrições, esse comportamento repetido ou restritivo que vai configurar, que vai enquadrar ela como uma pessoa autista. Agora, como é que se dá esse panorama em termos de números? Hoje nós temos um autista a cada 36 crianças que nascem. É um dado do CDC americano, não é Código de Defesa americano, é o Centers for Disease and Control and Prevention nos Estados Unidos, que ele vai falar esse dado alarmante. E vejam vocês que lá na década de 70, a gente tinha um autista a cada 10 mil pessoas. Em 95, nós tivemos um a cada 1.000. Então vejam vocês hoje como é que cresceu exponencialmente esse número e nós temos alguns critérios que a gente fala por que esse número cresceu tanto. É claro que as famílias bem informadas, né, têm tido um maior diagnóstico, hoje as pessoas adultas têm procurado o diagnóstico, um especialista para realmente saber se tem autismo ou não, mas nós temos também no DSM-5, a partir do DSM-3 ali, né, que é um manual de doenças psiquiátricas, há uma evolução desse leque de enquadramento no autismo. Então, por exemplo, eu tenho psicose infantil, eu tenho transtorno invasivo do desenvolvimento, eu tenho o próprio Asperger, que está enquadrado nessa questão de transtornos do global do desenvolvimento ou do neurodesenvolvimento, que está enquadrado no autismo. Então eu tenho esse fator, que se dá esse número alarmante, mas eu também tenho a questão da genética e da epigenética. Hoje a medicina tem discutido muito, né? O que está acontecendo com a genética do ser humano para que esse número tenha crescido absurdamente, e também a epigenética, os fatores ambientais, que todos nós estamos expostos, que também está influenciado no gene da pessoa autista. Mas vamos lá, eu poderia ficar falando aqui horas e horas Verdade, é um tema que não esgota. Sobre essa abordagem inicial, né, dos critérios diagnósticos, enfim. Mas o que é o principal problema da pessoa hoje na questão da judicialização? E se a gente for pensar a judicialização, ela não se dá só na saúde suplementar. Se a gente for pensar, a gente tem 25% das pessoas no Brasil que tem plano de saúde, né? E os outros 75% estarão dentro do SUS. Então, o tema da judicialização na saúde é muito espinhoso porque ele não envolve só a saúde suplementar, mas envolve os grandes desafios do SUS. E em específico ao plano de saúde, a pessoa, né, autista ali, a criança ou a mãe que faz o plano, que vai ali, os problemas começam já desde o ingresso no plano. Vou lhe contratar, vou fazer adesão ao plano de saúde, eu já vou ter problema. Lá, muitos planos de saúde, às vezes, recusando o ingresso, ou aceitam o ingresso, se eu apresento já, que existe lá o do médico, o critério de diagnóstico já do autismo, vão criar embaraço, por exemplo, vão criar a questão de coparticipações, né, que extravasam aí o mínimo legal, o patamar legal, ou carências estendidas, né, vão colocar ali situações. Então, o problema do autismo com o plano de saúde ele já começa desde o seu ingresso, né? Então, a gente vai debater mais um pouco aqui questões específicas, mas do plano de saúde é já no seu ingresso, pela questão de coparticipação, pela questão de carência estendida, pela questão das terapias que são pedidas, né, ou que são negadas, o número, às vezes, de hora que o profissional médico ali solicita. Enfim, são vários os problemas desde o seu ingresso. E a gente vai falar aqui no decorrer, não vou prolongar muito, deixar os outros colegas falar, e a gente depois vem falando especificamente de cada nuance em termos do plano de saúde. A gente também vai ventilar um pouquinho do SUS. E, Wendils, você considera que
esse acesso, na verdade, o obstáculo criado para esse acesso do autista, ele talvez tenha um intuito de negar o acesso do autista ao plano de saúde? O que você pensa a respeito? Lucas, a gente tem que pensar que o plano de saúde ele é uma empresa. Então, ele visa lucro. Eu vou fazer uma comparação aqui para o consumidor entender. Se uma empresa que é seguradora de carro, ela tem 100 mil carros e algum desses carros lá são ferrais, ou seja, se ocorrer um sinistro, ela vai ter que gastar mais. Então é assim que o plano de saúde pensa. Ele é uma empresa, ele visa lucro e às vezes ele tenta barrar a entrada de um cliente autista, né? Porque necessariamente vai precisar que aquele cliente exija um tratamento adequado, que ele vai ter várias horas de sessão de terapia. E aí, Lucas, eu vou dizer uma coisa. Plano de saúde, não é que ele é ruim. Não é que ele é ruim. Se você for parar de ver, todo plano de saúde, ele tem um atendimento bom para aquilo que é geral. Vai com a virose no plano de saúde. O clínico geral te atende, beleza. Todos os centros de urgência são bons. Agora, quando é uma questão que exige um cuidado especial, é aí que eles param de atender bem. É aí que eles querem barrar a entrada, que é proibido, é vedado, a ANS veda, não pode ter uma discriminação, não importa se a criança tem alguma necessidade especial ou qualquer pessoa. O plano de saúde não se pode se negar, nem o consumidor, qualquer que seja, por qualquer motivo, dele ingressar no plano. Isso não é só no plano de saúde, é qualquer situação de consumidor. O plano, nenhum fornecedor pode escolher quem que ele vai atender ou não. E respondendo a sua pergunta mais especificamente, é isso. Porque ele é uma empresa que é lucro. E se ele tiver menos gastos com o tratamento, é claro que ele vai lucrar mais. E o Enjus, ficou claro para nós então que esse obstáculo ele é algo financeiro, né? Ou seja, quanto mais onera para o plano, menos ele tem interesse de ali firmar contrato com aquele cliente. Mas se a gente pudesse considerar, então, que esse autista ele foi aceito pelo plano, qual que seria o próximo bloqueio que esse mesmo plano tentaria impor ali para talvez negar mais uma vez ou dificultar mais uma vez a vivência desse autista ali e a execução ali do serviço que ele contratou? Quando a gente fala de plano de saúde e problema com o consumidor, é quase um pleonasmo. Parece a mesma coisa. A dificuldade é como o Dr. Shediael falou, ela não começa só no tratamento, ela já começa no diagnóstico. Verdade. Um dos principais problemas que as mães me relatam quando procuram para falar sobre tratamento de autismo é, por exemplo, o fechamento do diagnóstico. Porque embora seja possível com um médico, qualquer médico fechar o diagnóstico, para chegar nesse fechamento, precisa de quê? De uma equipe multidisciplinar, de várias terapias, de um neuropediatra. Tem mães que me relatam que o plano de saúde passa 8 meses para fornecer uma consulta com um neuropediatra. Verdade. Essa é a dificuldade, já começa um diagnóstico. Aí quando inicia o tratamento, fica pior ainda. Porque o tratamento eles querem limitar as quantidades de horas, não quer deixar a criança ter o tratamento adequado. Se o médico prescreve, quando prescreve, um detalhe, o médico do plano de saúde, geralmente, ele vai prescrever uma quantidade bem pequena para que não onere o plano de saúde. Eles já são recomendados assim. E aí a mãe que não tem informação, o consumidor que não tem informação, ele vai aceitar aquelas horas e não vai nem questionar. O que é interessante também, que eu acho aí, por exemplo, no caso do autismo, quando há uma lei, há a lei dos planos de saúde, há a lei do autismo, e ainda assim, eles sabendo que há a lei, que aquele consumidor, que aquele beneficiário, ele está protegido pela lei, eles ainda negam. Sabendo que, eu não sei se é porque eles imaginam que essa família não tem conhecimento suficiente de que ela pode judicializar e através da justiça ela pode... Porque, na verdade, a maioria ali não vai recorrer, eu acho que eles pensam assim, porque se há a lei do plano de saúde que prevê todo esse tratamento, essa cobertura, terapia ABA, todo o tratamento multidisciplinar, eles ainda negam. Patrícia, deixa eu te fazer um comentário. É como eu falei, ele visa lucro. Eu sou associado a um escritório que advoga para empresas. Eu advogo para consumidores da área de saúde nesse mesmo escritório. Então, a gente tem um relacionamento dentro do escritório com advogados que conhecem
como que funciona a cabeça da empresa. O outro lado da moeda. O outro lado da moeda, é essa a questão. É muito mais cômodo pro plano de saúde deixar de fornecer e o lucro dele vai ser garantido nisso, porque poucas pessoas procuram seus direitos. Ou não sabem, ou não conhecem, poucas pessoas. Então, igual o que aconteceu recentemente, que um plano de saúde ele encerrou vários contratos aí, 14 mil contratos. Se 100 procuram um judiciário, é muito. É vantajoso para eles. É lucro. Ele paga ali e os 14 mil que eles tiraram do plano de saúde simplesmente vai ser contado no lucro. Essa é a questão do fornecedor, essa é a questão da cabeça da empresa que despreza os direitos dos consumidores. Gediael, onde fica a ANS nesse momento? Essa é uma discussão grande, porque a gente tem que fazer uma distinção, né, entre planos individuais e coletivos por adesão, mas a ANS, na verdade, ela se posiciona quando quer, e a pandemia provou isso, né, porque, teoricamente, a ANS não tem ingerência sobre os planos coletivos por adesão, e são a maioria no país, né, talvez aí 80%, mas na pandemia mostrou o contrário. A total ingerência da ANS, até mesmo essa questão da postulação de aprovar o rol, né, da ANS como taxativo, ali, então ela fez toda uma gestão. Então eu concluo que a ANS hoje, ela participa quando quer, efetivamente. E é claro que a gente tem que respeitar, né, o seu poder ali como agência regulatora, né, fiscalizadora, na expedição das suas normativas. Mas voltando lá atrás na questão do diagnóstico, o problema realmente inicial de ter esse diagnóstico, porque hoje a maior orientação é que as famílias tenham esse diagnóstico quanto antes. Isso está previsto na Política Nacional da Pessoa Autista, que é a Lei Berenice-Piana, 2764, que ela traça esse objetivo, essa orientação, essa diretriz, que esse diagnóstico tem que vir antes. Então a gente tem uma lei aprovada recentemente que fala que até 3 anos é o esperado, né, para que se tenha esse diagnóstico, justamente para ter essa intervenção que a gente chama de precoce, né, intensiva, mas também adequada. Né? Então, hoje, a comunidade médica tem indicado para que os pais procurem esse diagnóstico quanto antes, o mais rápido possível. Por isso que a gente não defende pediatra, neuropediatra, qualquer médico especialista em autismo que veja ali a redução nos marcos comportamentais da criança, né, que está tendo ali aquela regressão, não está progredindo igual deveria ser, procure a ajuda, procure o médico para realmente buscar esse tratamento. E quando chega no plano, vai ter esses problemas. Carência estendida para autista pode ter? De maneira nenhuma. Carência de 1 ano, 2 anos. Carência máxima que a gente pode falar em plano de saúde seriam 6 meses e ainda há possibilidade para excepcionalizar para o autista. Por quê? Porque autismo não é doença. Dr. Gediael, como assim? Está lá no CID-F, mas para fins legais, o autismo hoje é equiparado à deficiência. Tá tanto na Lei Berenice-Piana quanto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.154, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lá fala que autismo é deficiência para fins legais. Então, se eu entro no plano, não há como falar que é doença pré-existente. O médico pode pedir a excepcionalização até desse período de 6 meses de carência. Claro que justificado, com um relatório médico, a gente indica que o relatório médico ele tem, além da CID, além do nível de suporte que o autismo tem, que o autista tem, nível 1, nível 2 ou nível 3, ali os critérios diagnósticos, quais os testes foram aplicados para chegar àquele critério diagnóstico, mas também as intervenções terapêuticas. Eu vou indicar o quê? Fisioterapia, fonoterapia, psicologia, pedagogia, até fisioterapia, dentre as outras terapias que não estão ali muito bem no rol da ANS, né, que essas estão, né, fono, fisioterapia, terapia ocupacional e fisioterapia estão. Mas, por exemplo, a gente vai ter musicoterapia, a gente vai ter ecoterapia, hidroterapia, que são outras terapias que podem ser indicadas para criança autista e que, obrigatoriamente, o plano também deve arcar. O STJ flexibiliza algumas terapias, como, por exemplo, a musicoterapia, e os planos têm caminhado para atender. Alguns não, alguns via judicial, mas o basicão, ele atende. Né? A questão de limitação de terapias, a gente tinha uma briga gigantesca no Brasil, né? Eu vou limitar X aqui, essa terapia não pode, ou esse método não pode, né? Negavam até aba, né? Terapia, a aplicação do análise de comportamento aplicada, ele falava que não tinha evidência científica. Mas de 2022 para cá, se eu não me engano, a NSA 541, ela pegou e falou, não, peraí, vamos autorizar as terapias, independente do método,
aplicado, seja ABA, seja Denver, seja Prompt, desde que ele tenha evidência científica, né? Então a ANS começou a flexibilizar isso aí. Mas mesmo assim, muitas dessas terapias são revistas judicialmente, porque não dá no número que o médico prescreveu, e aí a comunidade médica, isso não sou eu que fala, mas o critério científico hoje para a concessão de uma liminar, ele vem basicamente com o relatório médico. Então é o médico assistente, é esse médico que cuida da família, que cuida dessa criança, que vai saber qual a intervenção que ele precisa e na quantidade que ele precisa. Intervenção essa que não tem que ser só na especialidade que ele está pedindo, porque ela é tanto multidisciplinar, quanto ela também envolve uma qualificação específica daquele profissional. Então eu tenho que dar essa terapia também de forma qualificada. E o grande desafio do mercado é esse hoje, é conseguir profissionais qualificados. Muitos até apresentam a certificação, mas você vai ver ali, é um curso à distância de poucas horas. Então, a dificuldade do mercado hoje também, dada a grande abrangência, é conseguir profissionais qualificados que vão atender essas crianças. E dentro da territorialidade, é algo que a gente defende também. A ANS vai falar que se eu não tenho ali a rede, por exemplo, no município ou na cobertura contratual, eu posso estender ali municípios limítrofes e tal. Mas eu defendo o quê? Você pode ir sim para a rede particular, se você não achar ali na rede conveniada, até nessas hipóteses. Que eu não tenho uma equipe qualificada, eu não tenho uma clínica qualificada ali pelo plano de saúde disponível, e eu também não tenho uma abrangência territorial que o meu filho consiga suportar. Porque, como eu falei aqui, a criança autista ela vai ter questões sensoriais, né, ou ela vai ser muito hiperativa ou muito hipoativo. Então, ela vai ter questões fisiológicas, né, sensoriais, aí dela que vai prejudicar, às vezes, o deslocamento a grandes lugares, a lugares com uma distância muito grande. Então, nesses casos, nós defendemos até que pode ser excepcionalizado, ele pode ir até para a rede particular, ele não precisa ficar na rede conveniada ou referenciada, mesmo assim ele vai ter o direito ao reembolso ali, ele pagando ou o próprio plano de saúde pagando, é a clínica. É um tema que a gente não esgota nunca, né, doutor Gediael? É um tema que a gente poderia ficar aqui a noite toda falando, que é um tema muito amplo, né? E agora com o canal do Reclame Já, a gente vai poder informar os nossos consumidores sobre todas essas falhas, né, de planos de saúde, SUS. E fazer outros episódios, né, Com Patrícia? certeza, a gente não vai esgotar o assunto. Bom, vamos falar agora de cancelamento indevido de plano de saúde. Vou começar aqui com o Dr. Wendels. Sobre o cancelamento indevido do plano de saúde. Em que circunstâncias podemos considerar que ele é indevido, que ele é abusivo? Patrícia, o cancelamento abrupto, ele sempre vai ser abusivo. Sempre. O que é abrupto? De uma vez. Você tinha o seu plano de saúde, aí no dia seguinte você foi fazer uma consulta, tá cancelado. Esse tipo de cancelamento, ele sempre vai ser abusivo. Só tem uma hipótese que ele não vai ser abusivo. É a questão de fraude. Só que a fraude, ela não é uma coisa que se presume. Ela é uma coisa que precisa ser provado. A operadora, o plano de saúde, ele precisa provar que você fez uma fraude para cancelar. Mas o mais comum, e até tem um caso bem recente, teve um casal que me procurou, ele tem 2 filhos. Eles têm 2 filhos. Uma criança de 3 anos e um bebê. E o rapaz, ele é autônomo. Ele sempre pagava o plano de saúde dele 2 meses, 3 meses. Era comum para ele fazer isso. E ele mudou de endereço, o plano de saúde sempre enviava notificação para ele no endereço antigo. Então, uma das hipóteses que eu quero trazer com esse exemplo é que o plano de saúde ele não pode cancelar sem uma notificação. E essa notificação, ela precisa ser recebida, precisa ser validada. O cliente tem que ter, o consumidor precisa ter a oportunidade de pagar o boleto atrasado, de se regularizar. Então, a inadimplência é uma das hipóteses de cancelamento que é abusivo quando não há notificação. E ainda, existem casos como o desse cliente que me procurou, ele falou, doutor, tem solução? Olha, no caso dele, ele adquiriu um direito. Eu não vou utilizar, mas tem uma expressão própria para isso, mas quando a pessoa, o plano de saúde não exerceu o direito dele, que era de cancelar, e a ANS ela prevê que é 59 dias, antigamente era seguido. Se você atrasasse o seu plano 59 dias, não precisava ser seguido, tinha que ser seguido. Atrasou isso 59 dias corridos. Já pode mandar notificação e depois cancelar. Hoje não. Se no mês de janeiro eu atrasei 10 dias, no outro mês eu atrasei mais 20 dias, e depois foi atrasando, pode acumular
para cancelar. Mas sendo mais pontual nessa questão, se o plano de saúde deixou de cancelar no momento que você atrasou, que ele notificou, nasce um direito para você. Ele não vai poder mais fazer isso. É o que a gente chama no direito de suprécio e surrécio. Então, uma das principais maneiras de cancelamento abusivo é quando não há uma notificação. Essa notificação tem que ser recebida. Tá? Não pode mandar um e-mail e vai para o spam e você foi notificado. Na verdade, quase sempre os cancelamentos eles carregam uma abusividade. Vamos concordar? Por que um plano de saúde vai cancelar de um consumidor se ele está pagando? Por que ele não deu oportunidade para ele pagar se ele lucra com aquilo ali? Então, os planos de saúde, o que eles fazem? Eles aproveitam dessa possibilidade de cancelar e selecionam. O que acontece no mercado é isso, é uma seleção. Aqueles que usam mais, agora eu vou tirar o plano de saúde dele. E outra questão que é muito importante é o tema 1082 do STJ. Se a pessoa está em tratamento, o cancelamento é abusivo. Não importa se o plano tinha direito ou não pelo contrato de cancelar o plano de saúde. Se ele cancelar e a pessoa estava em tratamento, esse cancelamento é considerado abusivo. Wendius, ficou claro para mim que o cancelamento abusivo, ele é aquela prática que constrange ou ameaça. Então, constrangeu o consumidor, cancelamento abusivo. Já o cancelamento indevido, o próprio nome já diz, né? Vem de algo que ali, uma prática que não foi devida. Se nós considerarmos, então, um contrato onde, a título de exemplo, tá? Um consumidor ali realizando um tratamento, ele, sem aviso prévio, tem o seu plano cancelado. Quais seriam os primeiros passos que esse consumidor deveria dar para buscar os seus direitos? De forma bem detalhada, para o pessoal que está nos assistindo aí ter ciência. Lucas, na advocacia, a gente tem uma briga, não só na área da saúde, mas de todas as áreas, que é a questão da advocacia preventiva. Todo mundo só quer buscar quando a situação está ruim. Você só busca o médico quando você tem um diagnóstico. Você só começa a cuidar, por exemplo, do seu casamento quando a palavra divórcio aparece. Então, na advocacia tem isso também. Você não procura um advogado só quando tem a situação. É o que acontece no dia a dia. As pessoas só procuram um advogado quando já aconteceu. É por isso que a gente fala, se tem uma situação dessa, já de logo, antes de você tentar conversar com o plano de saúde, porque eles não conversam, procure orientação. Procure a orientação do advogado, porque existem medidas e remédios cabíveis, ações judiciais, para restabelecer esse plano. Inclusive, como você deu o exemplo, se a pessoa está em tratamento, existe aí o que a gente chama no direito de perigo de dano, ou perigo da demora. Se demorar a cancelar esse plano de saúde, pode ser que a pessoa precise do tratamento e não vai estar disponível. Essa é a grande questão. Esse é o remédio. O pessoal conhece popularmente como liminar. É você entrar com um processo e você não vai esperar 1, 2 anos para esse processo acabar. Você vai imediatamente pedir para o juiz: Excelência, eu não posso aguardar que o plano de saúde no final do processo seja obrigado. E se eu precisar do tratamento agora, que eu já faço? Então, tem um perigo para mim. E aí o juiz concede para, no início do processo, de uma maneira bem simples mesmo, você já começar a já ser obrigado o plano de saúde a restabelecer e te fornecer o tratamento que é adequado. Então, esse é o remédio. Mas eu pontuo, sempre procure a orientação do advogado. Porque todos os planos, todas as pessoas que me procuram, tentaram mandar um e-mail, ligar para o plano de saúde e não teve um retorno. Quando você pensa que vai precisar de um advogado, então pense em provas. Vai fazer uma ligação? Grava. Vai mandar um e-mail? Salva o e-mail. Vai lá pessoalmente para ver o que aconteceu com o plano de saúde. Tira uma fotinha com a seu senha de atendimento. Pega o protocolo do atendimento. Pega protocolos, isso é muito importante. Porque na hora que a gente tiver, e provavelmente vai ter que entrar com ação judicial, a gente tem munição para conseguir uma decisão liminar e já obrigar desde logo o plano de saúde a voltar e restabelecer e fornecer o tratamento para o cliente que já estava em tratamento. Muito bom, doutor. E aí é que eu acho também que muitas vezes o plano de saúde ele perde a oportunidade de conversar com esse consumidor. Porque acaba que o consumidor, quando ele chega na justiça, ele já chega revoltado. Ele já chega, né, ali querendo ir para o litígio. Ele não quer mais conversa. Patrícia, E aí entra a questão dos danos morais, que depois ele não quer abrir mão.
né? Então, assim, eu acho que o plano de saúde também, ele tem que criar alguma base de forma que ele possa sentar e negociar com esse consumidor antes que ele vá, né, para o judiciário, antes que ele judicialize aquela demanda, porque, eu tô aqui, ok, a maioria das vezes não judicializa, tá, mas eu preciso dar atenção para esses aqui que eu sei que vão judicializar. E aí depois é aquela história, o maior, hoje em dia um dos maiores números que tem de ação é contra plano de saúde, né? Cresceu de uma forma absurda. Então, assim, por que não sentar antes com esse consumidor para tentar ali, de alguma forma, negociar, de fazer, assim, uma conciliação, uma negociação, uma mediação, espera ele ir até o judiciário? É meio, né, até contraditório, eu acho, que dos planos de saúde, quando eles falam nessa questão da quantidade de judicialização. Eu falo, o senhor fala? Deixa eu só ponderar, porque eu só vou repetir bem rápido. Isso é o mesmo que a gente falou anteriormente. O objetivo do plano de saúde é lucro. Então, vale a pena, se os consumidores não buscarem auxílio, vale a pena para ele, porque são poucos. São poucos. Um dos planos de saúde que todo mundo sabe que está aí na mídia, o da abelhinha, vê que é um dos piores nessa questão de judicialização. Agora digita no Google aí Cândido Corém. Saiu anteontem na Forbes. Aumentou em 8,5 bilhões o patrimônio dele, que é dono deste plano. Da abelhinha. Da abelhinha. Tem uma relação. É uma empresa e uma empresa quer lucro. Então, porque os consumidores não buscam ajuda e orientação, acaba acontecendo isso. Eles esquecem do risco do negócio, né? Exatamente. E deixam de buscar seus direitos. É uma coisa que a gente orienta aos consumidores que, gente, procure auxílio. Quando fala em advogado, sempre tem aquela, nossa, é uma coisa que eu vou ter que gastar, vou ter que fazer isso, tudo. Senta, conversa com o advogado da área que você vai ver. Às vezes você está pensando que é uma situação e só a orientação dele vai te dar outro norte, vai te colocar em outra situação. Eu vou fazer que nem antigamente, né? Os escritórios de advocacia, principalmente da advocacia trabalhista, abriam escritórios do lado da Justiça do Trabalho. Eu vou abrir um escritório do lado dos planos de saúde. Eu acho que vai dar lucro. Para complementar o que o senhor falou, uma das discussões maiores hoje, Patrícia e Lucas, é sobre como é que a gente chega antes, realmente, nessa questão, antes da judicialização. E é claro que os que vão defender que a gente precisa diminuir a judicialização vão falar como é que eu reduzo números de processo, números de ações, e ao mesmo tempo eu consiga melhorar o serviço. Eles tentam considerar como se fosse uma face da mesma moeda. E aí a gente tem visto experiências hoje bacanas, né, da Defensoria Pública, do Ministério Público, em acordos de cooperação com os planos de saúde para adotarem protocolos preventivos, prévios. E aí a gente entra no que a Patrícia falou. Como é que eu consigo resolver isso de forma, né, conciliativa? E aí entra os métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Como é que eu consigo trazer o consumidor para uma conversa, para entender a situação dele, para falar que não, eu não tenho esse procedimento, por exemplo, no rol, mas eu apresento os substitutivos terapêuticos. Enfim, como é que eu consiga tentar dar uma resposta para esse consumidor para que ele não possa entrar na justiça para buscar o que ele está precisando, que é o bem da vida, né? Então, se a gente pensar que hoje esse reajuste abusivo que a gente tem, de outro lado, é um subterfúgio realmente para expulsar, seja a criança autista, que o tratamento dela é muito caro, é 20 mil, é 30 mil, 40, 50 mil, dependendo das intervenções terapêuticas que você precisa fazer, porque não é só a terapia, tem medicações. Aí eu tenho CBD, que às vezes essa criança vai precisar de usar, THC, CBG, tem os fármacos tradicionais, né? Tem aí a risperidona, né? A tomoxetina, que está muito na moda. Então, eu tenho várias, além das terapias, medicações. Então, é um tratamento muito custoso, muito alto. A mesma coisa com o idoso, gasta muito. Então, eu faço o quê? Eu vou lá, reajusto de forma exorbitante. E juiz não está sabendo muito o que é 39 do CDC, o que é 51, o que é prática abusiva. Aí eles alegam a sinistralidade, né? E como é que explica a sinistralidade? Né? Eu estou falando do coletivo, porque se for no individual é muito caro, ninguém paga. Então os índices da ANS vão ser menores. Mas aí como é que eu me explico? Eu estava conversando com a doutora Isabela essa semana, 200% de aumento. Como é que eu justifico isso na sinistralidade? Como é que eu justifico esse alto gasto recomposto de uma maneira só, em um momento só? O ano passado eu pagava 1.000, agora eu tô pagando 2, 3.
E o difícil é que no judiciário, às vezes a gente bate as portas do judiciário e a gente não chega nem nesse momento de produção de prova. Porque vão extinguir a ação, falam, não, está previsto no contrato, justificou. Então, vejam vocês que nós temos os dois lados. Nós temos o plano de saúde que quer o lucro e está fazendo, às vezes, na saúde suplementar para suprir uma lacuna do próprio Estado. Mas, de outro lado, essa atividade econômica, essa questão da do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, para o lado do consumidor nem sempre é revisto. E usam desse subterfúgio para o consumidor ser expulso, para ele sair do plano de saúde. Então a gente precisa sempre equilibrar e olhar sempre os dois lados. Estaria falando? Tu já entrou na questão de reajuste. É um dos nossos. Fica à vontade, é um dos nossos próximos temas, mas fiquem à vontade. Pode se você quiser. A casa é sua. Só para explicar e ficar mais claro para o consumidor, essa questão é que o seu plano de saúde ele não pode simplesmente dobrar, aumentar. Porque quando a gente fala de sinistralidade, é aquela questão. O plano de saúde ele tem já um limite do reajuste, tem uma porcentagem que é fixado. E é uma coisa pequena. Se você for no o último limite individual, do plano individual, foi de 9%. Aí é aquela questão. De repente, meu plano de saúde estava em R$500, foi para 1.000. No outro ano foi para 2.000 e ninguém sabe justificar isso. E sabe onde que percebe essa grande questão? É no momento que mais precisa. Principalmente idosos. Quando você vai ver os contratos com idosos de plano de saúde, eu sei porque teve já vários casos de clientes que vêm, gente, meu plano de saúde está R$12.000, meu plano de saúde está R$15.000. Você pensa, não, subiu de uma vez, né, por causa da faixa etária. Não, há muito tempo vinha subindo o plano de saúde de maneira abusiva, fora dos limites da ANS, mais de 2 reajustes no mesmo ano. Então, esse tipo de situação é que o consumidor, às vezes, demora a perceber. Ele demora a ver ali que o plano de saúde já estava agindo abusivamente na questão do reajuste. Então, ele não pode simplesmente, seu plano de saúde não pode, sem justificativa, subir, dobrar, aumentar muito o valor sem uma justificativa para a ANS. E tem uma coisa interessante nessa questão da faixa etária, que a grande maioria dos consumidores, dos beneficiários, não sabem que os planos anteriores, né, à lei dos planos de saúde, muitos deles não previam o aumento por faixa etária. Mas ainda assim os planos de saúde aplicam esse aumento por faixa etária. Mas eles não estão previstos no contrato dessa pessoa. Ou seja, há quantos anos esse plano de saúde vem aumentando, utilizando, né, a justificativa da faixa etária sem estar previsto no contrato? Se você for pegar e for fazer o cálculo disso, desse aumento por faixa etária, que ele não existe, na verdade, porque não está previsto em contrato, ele é absurdo. E aí é que o consumidor pode reaver todo esse tempo de uma abusividade que ele vem pagando sem nem saber. A alteração foi de 99, né? Que passou. Exatamente. Ou seja, qualquer plano de saúde antes anterior de 99, você já tem que ficar antenado. Porque provavelmente vai ter um reajuste por faixa etária. É aquela questão. O consumidor nem sempre tem informação, então as empresas, os planos de saúde, eles se aproveitam disso. Porque essa informação, olha, tem muita gente que não tem ideia disso. De que plano de saúde que foi contratado antes de 99, ele só pode ser reajustado pelos índices e não pela faixa etária. Ou seja, o lucro que essas operadoras estão tendo em cima desses planos, desses contratos, vale o risco para ela. Vale o risco. Então, é por isso que é importante, a importância, inclusive, desse tipo de debate, desse tipo de conversa, para orientar, informar. Porque tem muitos assuntos aqui que a gente toca que os consumidores jamais pensaram. Na verdade, o consumidor não vai pegar ali o contrato dele e ler, né? Até porque quem lê aquele tipo de contrato, ninguém vai ler, né? Então, é por isso que é importante informar para o consumidor que ele esteja atento a esse tipo de reajuste nos planos de saúde anteriores à lei. Não vou levantar uma situação e quem se sentir à vontade responde, tá? Se a gente considerar esses contratos, e lembrando que o consumidor, ele gosta bastante daquela chamada revisão de contratos, por conta dos juros abusivos. Considerando um colega que ingressou com a ação, teve um pedido favorável à revisão desse contrato, porém, ele se esqueceu de considerar ali no pedido da sua inicial que
notificasse o Bacen acerca do registro SCR, para que essa informação constasse lá no histórico como sendo um recálculo do valor original. Ou seja, foi feito um recálculo, manteve esse valor original. O que acontece é que quando se insere essa informação lá no SCR, esse consumidor ele fica com um valor como se ele tivesse ganhado um desconto no pagamento. Isso traz um malefício para ele futuro. Qual seja, na busca de um novo acesso a crédito, ele vai ter aquela informação ali de que um contrato que ele tinha com o valor de R$10.000 foi renegociado por o valor de R$1.000, sem que isso constasse no histórico notificado pelo prestador de serviço. Né? O que vocês consideram acerca disso? A gente vai entrar um pouquinho de negativação indevida aí, nessa questão. Quando você leva essa questão pro judiciário, a própria sentença que ela reajusta o plano, ela já traz consigo, digamos assim, o peso de um novo status do consumidor. Mesmo que não haja uma solicitação anterior. Ou seja, a sentença ela já vem no intuito de poder informar o Banco Central que aquele cálculo novo é o cálculo original. Não é aquele cálculo antigo, porém com desconto. Questão, Lucas, aí é a questão do direito adquirido. Só passou a ser novo, o reajuste, o valor devido, só passou a partir do momento que a ação foi ingressada, a partir do momento que o juiz determinou. Não, você vai ter que pagar 1.000 e não 10.000. Aqueles valores anteriores, eles não foram discutidos anteriormente. Não tinha uma discussão. Então, eles eram teoricamente devidos. Teoricamente devidos. Então, anotações posteriores à sentença, se continuarem e permanecerem no cadastro, com certeza gera, inclusive, uma presunção de dano moral por negativação indevida. Ou seja, consumidores atentos a essa situação. Porque isso, Patrícia, talvez você concorde comigo, tem sido talvez o maior dos males da atualidade. O consumidor que ingressa com processos revisionais de contratos e acaba tendo um nome ali manchado na praça, na busca de um novo crédito, talvez um exemplo ali no custeio de um tratamento com valor alto, ele acaba encontrando dificuldade no acesso ao novo crédito. É verdade. Verdade, mas inclusive não pode, né? Inclusive é extremamente abusivo. Exatamente. É prática abusiva, né? É prática Se a gente for abusiva. pensar, a gente tá falando aqui de contrato de adesão, né? É adesão porque você só tem a opção de aderir. É a sua Ele já única vem opção. pronto. Então eu sempre falo com os clientes, especificamente, por exemplo, de autismo, mas tá lá falando da carência lá, assina o contrato. Não tem problema. Essa cláusula, sendo abusiva, ela tem que ser reconhecida pelo judiciário como nula. Né? Então, a gente não precisa ficar brigando com o contrato de adesão, né? Você vai, adere e depois você vai discutir. A gente tem um fornecedor nos Estados Unidos que ele colocou lá no rodapé do contrato dele que o consumidor americano que fosse lá na empresa, ele ganharia $1.000. Sabe quantos meses ele demorou para alguém chegar lá para receber os $1.000? 4 meses. No Brasil seria 1 ano ou até mais. Ou seja, ninguém lê contrato de adesão. A gente que é advogado, a gente tem dificuldade de ler, quanto mais... Quem dirá o consumidor. Quem dirá o consumidor. Então, aí, lembrando que o rol do 39, do CDC, ele é exemplificativo, né? Ele foi inserido lá pela Lei 8884, lá em 94, e a gente tinha uma previsão, que o fornecedor ele tinha que saber quais seriam as práticas abusivas no mercado. E a gente ficou de 90 até 94. Com essa legislação, até que veio o legislador lá, falou, não, peraí, prática abusiva é qualquer prática que lese o consumidor, independentemente se ela está no CDC, está num contrato, está numa outra forma que seja. É prática abusiva porque ela abusa, engana ou extrapola o seu direito. Então, eu queria fazer esse registro aqui. E vamos lembrar quem que é o consumidor, né? Porque, às vezes, a gente fala consumidor, tem aquela sensação, é só aquela pessoa mais carente, é só aquela pessoa ali que está comprando alguma coisa. Sempre é atrelado a uma faixa etária, ou uma faixa etária social, um protocolo social. Se a pessoa, por exemplo, o Neymar,
O Neymar, quando ele está comprando alguma coisa, ele é um consumidor. Quando ele está com... Ele em relação ao plano de saúde dele, ele é um consumidor. E é considerado a parte hipossuficiente. É considerado a parte que não tem tanta informação e a obrigação de informação é de quem? É do plano de saúde. Ou seja, é da operadora. Depende do financeiro da pessoa. Não importa. Eu tenho clientes que têm uma faixa social bem baixa. Eu tenho clientes do Alphaville. Eu tenho uma cliente que ela me procurou. Ela tem uma boa condição financeira, muito boa. Só que ela precisava de um medicamento de 70 mil reais e não tinha condição para aquilo. Era uma idosa. É uma das questões do que o reajuste pesa muito do plano de saúde. No maior momento que a pessoa precisa, que é na faixa etária da terceira idade, porque, por exemplo, quanto mais uma pessoa vai ficando mais velho, a sua força de trabalho vai diminuindo. É natural que um idoso já não ganhe tanto quanto ele era jovem. E é nesse momento que o plano de saúde faz o quê? Aumenta ainda mais os valores cobrados. E outro assunto que a gente não pode esquecer aqui também, principalmente quando a gente fala de tratamento de autista, é a questão de coparticipação. Coparticipação é, inclusive, uma das respostas do primeiro assunto. É um dos bloqueios que o plano de saúde coloca. É uma maneira que o plano de saúde tem de não deixar que a pessoa utilize, que faça o tratamento adequado. Só que, para o consumidor saber, existe um entendimento aí do STJ que a coparticipação ela não pode inviabilizar o tratamento. Se eu pago X de mensalidade do plano de saúde, tem duas vertentes. O STJ já decidiu em duas categorias. Primeiro, você não pode pagar mais que 50% de todo o tratamento. Uhum. E algumas correntes, ainda está sendo definido isso, falam de que o valor tem que ser limitado ao valor da mensalidade. A grande questão e o ponto central é coparticipação não pode inviabilizar tratamento. Isso acontece sempre, quase sempre na questão do autista. Porque uma criança de suporte 3 que precisa de 25, 30 horas na semana de terapia, quando chega isso no pagamento final do mês, vai gerar o boleto do plano de saúde. Paga R$1.000 de mensalidade, paga 10 mil de coparticipação. Isso aí é abusivo quando inviabiliza o tratamento. Torna inviável o contrato. Doutor, isso é interessante, essa questão da coparticipação, porque a gente hoje em dia não acha mais no mercado os planos de saúde individuais. Eles não querem mais comercializar os planos de saúde individuais, justamente pelo reajuste ser feito pela ANS por um índice muito menor, né? Então, hoje em dia, eles só comercializam o coparticipação e o empresarial e coletivo, que não pode ser reajustado ao bel prazer deles, né? E essa questão da coparticipação é interessante. Esses dias eu tive uma cliente que me procurou com um filho autista e ela paga uma coparticipação de R$270 no plano dele. E ele fez agora uns exames, né? Precisou usar um pouco mais o plano e a mensalidade veio R$700. E ela realmente não tem condição de pagar assim, né, um plano alto. Ou seja, eu faço um plano de coparticipação para que eu pague um pouco menos, né? Para que eu pague para que caiba no meu bolso ali aquela mensalidade. Só que quando eu utilizo, o plano vem 3 vezes mais do que a minha mensalidade. Ou seja, é o que o senhor estava falando aí agora, essa questão de limitar, né, a questão da limitação da cobrança em 50% da mensalidade. Isso. Não existe. O plano veio 3 vezes mais. E como que uma mãe, no caso, ela tem 2 filhos autistas, como que uma mãe pode sobreviver com um reajuste desse? Sabe o que acontece na realidade? Na realidade, a mãe, na prática, a mãe faz o quê? Ela aceita a limitação da terapia do plano de saúde para deixar só 3 horas, porque, por exemplo, 3 horas por semana eu vou conseguir pagar. Se a criança realmente necessita de 20 horas, eu não consigo pagar. Então, ela, o quê? Ela só aceita. Então, assim, não é um tratamento adequado. Aquela criança, o nível de autismo, o autismo ele é medido de acordo com a necessidade de intervenção. Se a criança ela é um suporte 1, ela precisa de pouca intervenção, teoricamente. Se a criança precisa de muita intervenção, um suporte 3 ou 4, então as terapias serão mais constantes e maiores. Aí é que tá.
uma mãe que não tem condição de pagar uma coparticipação alta, ela vai deixar de fazer o tratamento adequado do filho, justamente porque a coparticipação inviabiliza. Essa é a grande questão e a grande realidade. E, mais uma vez, eu repito, até sendo tanto incisivo nisso, é pela falta de conhecimento, pela falta de buscar a orientação de um advogado especialista, que elas aceitam simplesmente essa situação. Patrícia, excelente episódio esse de hoje. Nossa. A gente já vai partindo aqui para a conclusão. E eu queria fazer um bate-bola, tá? Fazer um apanhado geral aqui, que cada um de nós respondesse com uma palavra, uma frase, tá? O que a gente poderia dizer envolvendo essa questão do autista, tá? Dos cancelamentos indevidos e do reajuste abusivo, que reflete falhas, tá? No nosso sistema suplementar de saúde brasileiro. O que vocês consideram que poderia ser feito? Um detalhe de melhoria. Um movimento ali que pudesse ter a essência de vocês para falar, olha, eu dei essa dica aqui e melhorou nesse sentido. Vou começar, tá? Eu imagino que uma regulamentação da ANS acerca dessas situações com mais efetividade, talvez cobrar um pouco mais da Agência Nacional de Saúde para ela poder, inclusive, Ediael, participar com mais imposição dessas questões que envolvem plano de saúde, eu acho que seria uma situação, um ponto favorável. Uma fiscalização maior, né, da ANS. Ah, muito bom. Eu não consigo fazer isso numa frase, não, hein? Não, verdade. A gente Me dá iria pelo fazer menos aqui um relatório Um completo. minuto ali. Como eu tô vendo que ainda tem 3. Podemos fazer situação aqui, tá tão inclusive, feia. uma carta de recomendação aqui, que a nossa lista ia ser extensa, né, doutor Gediel? Ediael, a situação tá tão feia que não resume em uma frase. Não resume. Mas eu acho que a gente falou um pouquinho de saúde suplementar. Eu acho que tem que se achar realmente o equilíbrio aí da questão dos planos de saúde. Hoje o movimento é realmente esse, é você entender melhor, conversar melhor com as famílias, entender a necessidade do consumidor. De outro lado, também a gente tem essa discussão, né? Se é um cheque em branco realmente, e por isso que a gente vê esses reajustes lá no topo. Eu acho que isso é um movimento político fruto de derrubar a questão do rol. Então eu acho que os planos estão tentando realmente ir por um caminho que eu acho que não é o correto, mas eu acho que no tratamento do autismo hoje o desafio é o SUS. Né? Nós não temos profissionais aí que tratam, que cuidam. Geralmente o autista, pelo Sistema Único de Saúde, ele vai ter que judicializar, comprovando que ele entrou com o pedido, não tem tratamento, e ele vai para a rede privada, às vezes com os orçamentos, e o Estado é condenado a pagar. Ou se não, ele, por exemplo, consegue pelo SUS, mas ele tem que tratar ali 2 meses e é desligado. Só paga o tratamento para autista nível de suporte 3. Essa é a realidade do SUS. Então eu acho que o desafio é realmente que essas políticas de tratamento sejam melhor aperfeiçoadas no sistema de saúde suplementar, para que a gente possa, ainda que minimamente, levar para o Sistema Único de Saúde. Perfeito. Wendius? Eu acredito que o problema ele vai ser resolvido na parte de baixo. Vai começar nos consumidores. Eu acredito que em cima não tenha nem o interesse de resolver. Então a divulgação da informação e principalmente buscar ajuda, eu acho que é o começo para se solucionar esse problema. Porque, ao contrário, está acontecendo no judiciário. Semana que vem, tem eventos patrocinados pelo plano de saúde para magistrados. E é uma coisa que acontece sempre. Sempre acontece. Se os consumidores não agirem e também buscarem seus direitos, não adianta. Vai ser sempre uma coisa que não vai ser resolvida por cima. Porque o judiciário, a cada vez mais, ele deixa a mão mais leve sobre o plano de saúde. Dando moral nas ações de abusividade do plano de saúde, já é uma coisa que tem sido reduzida muito. Então, na minha opinião, é unir força os consumidores para buscar os seus direitos. E isso sim vai fazer o plano de saúde sentir no bolso para que possa solucionar os problemas. Unir forças, inclusive, como nós estamos fazendo aqui, né? Já fazendo esse movimento todo, trazendo essa informação para o consumidor, para que ele saiba quais são os seus direitos perante os planos de saúde e o SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu acho isso importante, né? Aqui a gente já está dando, na verdade, né, um pontapé nisso tudo para que... Primeiro passo. O primeiro passo para deixar esse consumidor mais informado. Foi um prazer recebê-los aqui. Foi um prazer estar na sua companhia, Patrícia.
E declaro encerrado esse episódio de hoje. Antes de encerrar, eu queria fazer um agradecimento aqui ao Dr. Gediael. Oh. Muito obrigada pela presença no nosso primeiro episódio do videocast do Reclame Já. Dr. Wendy Jusamorim, agora eu não errei o nome dele. E queria agradecer também ao nosso patrocinador, Escritório de Advocacia, Dr. Cláudio Isidoro Coelho e Tapajós Advogados. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada, Lucas, pela companhia também, pela nossa bancada. Vamos esperar vocês num próximo episódio. Fico à disposição. Eu agradeço o convite e fico à disposição também.